Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Muito boa noite, estamos chegando nesta quinta-feira com o nosso Dois Toques aqui pela RDC TV. Hoje, substituindo ao Cadu de Oliveira, que já está no litoral, já está em Atlântida, então já está curtindo o carnaval e retoma as suas atividades na segunda-feira. E vamos tentar aí levar o nosso programa, não com o mesmo brilhantismo do Cadu, mas na medida possível. A gente vai trazer o debate, as informações e tudo que você precisa saber sobre a dupla Grenal e também outros assuntos do esporte. O nosso programa tem oferecimento de Simers, Masal e GBOX. Você que pode nos acompanhar através dos canais 24 e 524 pela Claro Net e, claro, através das redes sociais, das plataformas digitais da RDC TV, @RDC TV Digital, também pelo Facebook. Você participa do nosso programa, mande o seu comentário, a sua mensagem, participe e interaja conosco até às 10h15, que o seu recado, claro, se não houver nenhuma ofensa, nenhuma corneta acima, do que a gente pode admitir, a gente vai ler numa boa, tá certo? E para debater hoje conosco aqui sobre dupla Grenal, enfim, os assuntos de momento, alguns dos destaques desta quinta-feira, ainda falando bastante do jogo do Internacional ontem contra o Tolima, para muitos um dos piores jogos da Libertadores, ou se não o pior jogo do Inter da temporada, para outros o Inter apenas administrou o placar para trazer a decisão para cá, na próxima quarta-feira, os preparativos de Grêmio e Caxias para a grande final da Taça Coronel Evaldo Poeta, que acontece sábado à tarde lá em Caxias do Sul. Leandro Voaden vai ser o árbitro da final. E lembrando que hoje à tarde tivemos o julgamento do Musto, que foi expulso no clássico Grenal, acabou sendo absolvido. Alguns dos destaques que a gente vai, em seguida, falar mais aqui no nosso Dois Toques. Conosco hoje aqui, Giovanni Oliveira. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem. Deu tempo de trocar a camisa em casa? Aí o pessoal estava falando aí. Não, tu também, né? Troquei aqui, exatamente. Mas deu tempo de chegar em casa, assistir o jogo, né? Dormiu ou não? Não dormi, mas foi difícil. Que joguinho difícil de assistir, joguinho chato. Mas, o importante pro Internacional é que, de novo, chega precisando da vitória simples em casa. Mas joguinho duro de assistir. Tem o duro de matar e o jogo foi o duro de assistir. Concorda, Hugo Larroque? Boa noite. Prazer em tê-lo conosco mais uma vez. Que maravilha, prazer. Estamos tentando aqui fazer uma coisinha mais divertida, uma coisinha mais tranquila. Não sei se com o mesmo brilhantismo do Cadu, mas vamos em frente. Seguimos em frente. Que bom. É bom poder falar com vocês e os nossos telespectadores. Sempre é bom a gente bater um papo sobre Inter, sobre Grêmio, sobre variedade, sobre as coisas que a gente entende um pouquinho. E sim, ontem o jogo foi no mínimo estranho, mas o resultado foi interessante. O jogo foi estranho, mas o resultado interessante. Boa noite, seu Ayrton Bernardoni. Concorda que o jogo foi estranho e o resultado foi bom? Não, para mim não foi estranho. Assisti o jogo tranquilamente. Só que tem a imprensa azul, a imprensa gremista, por exemplo, o pessoal daí, foi o pior jogo do Inter, não joga nada, não jogou nada, só deu balão para... Só que eles esquecem de uma coisa, esse Tolima não perdeu para nenhum brasileiro ainda. Exatamente. Já eliminou 3. E não tomou gol lá. Exatamente, não perdeu em casa. Quer dizer, então o que o Internacional tem que fazer? Faz 30 dias, 30 e poucos dias, que está aí o treinador novo. Já jogou quantas partidas? 8. 8 partidas. Em 30 dias. Quer que faça um time? Não tem como. O que ele tem que fazer? Administrar o jogo. Foi o que ele fez. Fizeram uma viagem estúpida de ônibus, que vários jogadores se sentiram mal, vomitaram e tudo, a altitude, jogaram o Grenal com 10 homens, entendeu? E aí o quê? E foi o pior jogo e tudo. Pior porque, sabe por quê? Porque a imprensa azul está com medo que o Inter entre no quadrangular, que vai começar logo ali.
Mas por que a imprensa azul estaria com medo que o Internacional Tá com se medo classificar? Porque o próprio Renato já declarou que quer Grenal depois. Ele diz porque de boca para fora, mas que não entra uma agulha, porque nós damos um banho de bola nele com 10 homens no segundo tempo e ele quer Grenal, ele vem tocar flauta, entendeu? Ele é prepotente, quando perde é o jogador que perde, quando ganha é ele que ganha. Quer dizer, a própria imprensa gremista idolatra ele, entendeu? Então vai levando. Mas esse banho de bola, Hugo, Giovani, que o Bernardo está pregoando a respeito do clássico Grenal do último final de semana, por que não ocorreu contra o Tolima, que sabidamente é um adversário fraco, tecnicamente, chegou aí porque venceu um adversário ainda de menos expressão, que é o Macará, mas o que faltou, na opinião de vocês, para o Inter conquistar um resultado melhor? 0-0 é um empate bom, mas perigoso. Mas o que faltou para aquela atuação não ser um pouco mais... Eu diria assim, uma atuação mais... Faltou a palavra agora que o Inter vistosa? Faltou. Não digo vistosa, mas... Uma atuação assim mais... Tu queria que ele se jogasse para cima do Tolino para deixar eles fazer contra-ataque e tomar golo. É isso que tu queria? Não, mas tinha que sair pelo menos com uma vitória de lá. Aqui, administrou os 90 minutos para trazer o 0-0 para cá. Jogou com inteligência, entendeu? Mas para os gremistas ele jogou mal. Uma atuação com mais intensidade, lembrei a palavra certa. Tá certo. Não, tu tens razão no que tu falas. Quando eu falei em estranho, se não vejamos... O Coudet não esperava que o Tolima... Faltou audácia ontem. Também, faltou esse ímpeto, essa coisa de querer um pouco mais. O Coudet não esperava, e o Inter não esperava, que o Tolima fosse deixar o Inter jogar. E o Inter ficou com o campo aberto. O Tolima segurando as jogadas principais, que eram os contra-ataques, na velocidade, nos corpãozinhos dos jogadores, que são grandes, são fortes e gostam de usar o contra-ataque. O Inter não esperava isso. E isso tumultuou a meia cancha, tanto é que não tinha saída de bola, equivocado alguns passes do Fux na saída de bola, equivocado alguns passes, inclusive do Musto, 1 ou 2 passes, e o Lindoso também não conseguiu fazer com que essa bola girasse. Marcos Guilherme ficou muito abandonado na esquerda, o Guerreiro super marcado. Guerreiro com dois passou sempre. Fome de novo. Passou fome, muito marcado. Ele não tem aquela aproximação que tinha já nesses outros jogos anteriores, com o D'Alessandro jogando mais próximo dele. E os laterais não conseguiram fazer a passada. Nenhum cruzamento de lateral ontem no jogo. É incrível, porque se o Coudet usa o Musto como terceiro zagueiro para liberar mais os laterais, tem que ser armar espaços para que os laterais avancem e consigam fazer a passada, 1-2. E não aconteceu isso. E aí, nisso, embolou o meio de campo. O Edenilson também não estava numa noite perfeita, ele pegava a bola, girava entre ele, não tinha... Me pareceu que faltava um pouco de comunicação, tu entendes? Por isso que eu chamei um jogo de estranho. Mas o resultado para o Inter foi muito bom, nesse sentido, de não levar gols e trazer para dentro de casa, com 45 mil torcedores, aqui não tem outra volta. Aqui o Inter é super favorito e se mantém e entra para o grupo de fases. Giovani, o Giovani vai dar aí a sua manifestação, seu comentário sobre a partida, e já a gente vai assistir os melhores momentos. Ou que deu para selecionar de melhores momentos de ontem também. Eu acredito que esse jogo ele foi desse jeito, foi um jogo realmente eu achei difícil de assistir, um jogo chato, mas eu acho que tem vários fatores aí que a gente tem que considerar, inclusive o adversário. Por mais que a gente possa reconhecer que o Tolima não é um primor, não é uma grande força da América Latina, né? É um time, sim, mais frágil, né? Mas não é à toa que nunca tomou gol de brasileiro lá. É um time, como falávamos ontem, né? Bastante caseiro, muito forte dentro de casa. E sobre a questão das passagens dos laterais, a questão da intensidade do Inter, eu acho que é importante a gente entender também, exatamente como o Bernardoni trouxe no começo do programa, o treinador está há um pouco mais de um mês. Né? Ele tem 8 jogos. Os jogadores do Inter estão viciados, estão acostumados no esquema de quase 3 anos. Vamos aí já com os melhores momentos, aí vamos conversando em cima das imagens. Então, o passe para trás, que não é o que a gente está vendo agora, né? Casualmente, mas ontem teve muito passe para trás, ele é ainda um vício que o Coudet vai trabalhar para tirar, mas não é no primeiro mês. Não é a característica dos times que ele dirige.
Do passe para trás não é, não exatamente. É. Mas assim, o jogador, o lateral, o volante, que está acostumado a estar com a bola no meio, olha para trás, recua, né, e vai tocando, que é o que o Inter fazia, não é simples dele perder o cacuete, né? Então me parece que o Inter ainda sofre e vai sofrer mais tempo com precisa isso. desse tempo para treinar, para os jogadores entender essa comunicação do Koudé. Daqui a pouco ele fala A e os jogadores estão entendendo B. Só pode ser isso, porque, afinal de contas, tem um time interessante na mão, tem elenco, tem a entrada do Max Guilherme, que o D'Alessandro se viu cansado por causa da viagem, tal. Teve o Grenal, que o Bernardoni colocou, que foi 80% do jogo com 10 jogadores. O Inter se esforçou ao máximo e fez um segundo tempo interessante no Grenal. Pecou, perdeu o gol e pecou no final. E agora ontem não conseguiu, nesse sentido, trazer aquela mesma pegada do Grenal e jogadas assim, né, intercaladas, transições. Eu ia falar dos laterais. Quais laterais? O Endel é lateral? É muito ruim. É complicado, né? Ele é muito ruim. É complicado. Ele jogou no improviso. É muito ruim. E aí tem quem? O Fux, que é outro jogadorzinho que não pode ser titular do Internacional. Mas ontem já foi melhor, né? Hein? Ontem já foi melhor, o Bruno Não, mas Fux ele já é teve muito mais ruim. seguro. Graças a ele, o Inter não tomou gol. O cara, não, tudo bem, mas Nos teve últimos 2 ou lances. 3 vezes que o cara passou por ele como Sim. deixou ele parado. Quer dizer, Magrão que aqui, ó, não pode ser titular. O Moledo não pode sair do time, entendeu? Tem que contratar outro zagueiro para que Aí ele quando fazendo ele mágica, ó. jogar, ele tem um reserva altura. Não tem. Então o Internacional estava jogando com 10. Agora O lateral não foram nunca na linha de fundo. E o lateral direito, quando Olha, ia, passa um lance que já ele tira ia a bola. 2 do Tolima em cima dele. Não deixava ele centrar a bola. Claro, e tudo combinado. O treinador deles aqui, ó, não deixa centrar e 2 em cima do Guerreiro. Aquele zagueiro central tinha que levar um cartão, se não o vermelho, ao menos o amarelo. Naquela jogada que ele fez, chutou a cara do Guerreiro por trás e o juiz, aqui ó, o Caseiro, um péssimo juiz. Mas o juiz foi o que menos apareceu no jogo. O cara atropelou o Guerreiro durante 90 minutos e não levou cartão nunca. Agora, Bernardoni, quer dizer, mas que palhaçada é essa? Mas Caseiro, quer dizer, um árbitro pusilânime, quer dizer, aqui ó, tinha que botar ele a apitar a segunda divisão. Agora, desculpa, eu me vejo obrigado a discordar. O Bruno Fux ele tem 20 anos e para zagueiro, principalmente, a questão da experiência, ela conta muito, né? Eu acho que, assim, é o segundo jogo dele transformado em titular. Eu não teria trocado num Grenal, por exemplo. Mas eu acho que é muito cedo para decretar que o guri é ruim. Não, eu acho que a torcida do Internacional já fez isso em outros momentos, inclusive, e perdeu grandes talentos. Poderá, num futuro, ser um bom reserva. Pode até ser algum titular em algum tempo, entendeu? Mas agora não tem como. Não, mas é o segundo jogo e ele está se adaptando, né? Se não é o Cuesta, olha aqui, ó. Não, tudo bem, mas no Grenal, por exemplo, quem não pula com o Diego Souza é o Cuesta. Né? Só que o Cuesta é um zagueiro... O Cuesta já havia falhado em Juí Tem também. uma falha Exatamente, de só que o Cuesta é um zagueiro que já mostrou não que foi sabe. Só o Cuesta, ninguém pulou. Mas quem pulou tava- 3 do Grêmio sozinho dentro da Mas área. quem estava se no for Diego analisar Souza por era o esse lado, Cuesta. sim. 3. Sim, mas quem Três estava do Grêmio. ou deveria estar não era o O Cuesta. Inter Né? todos paradinhos. Foi uma E falha geral, levantando a mão, querendo impedimento. Foi uma falha geral. Sim, mas quem estava mais perto e foi e parou foi o Cuesta. Só que eu não estou dizendo com isso que o Cuesta deva sair ou que o Cuesta não preste. Pelo contrário, o Cuesta é um zagueiro que a torcida do Inter já confia, já sabe que ele é muito mais que aquela falha. O Bruno Fux é um guri. E a torcida do Inter, de um tempo para cá, aliás, várias vezes já queimou muitos guris, né? Não à toa, puxar mais para trás. Muitos deles já foram emprestados. Ricardo Goulart e Lucas Lima, para ir um pouquinho mais para trás, não prestaram no Internacional e depois, né, foram aí ser super importantes os times que passaram. O Sobis era vaiado antes de 2005, né? O outro que não me convenceu, não sei por que trouxeram ele, esse Musto. Para mim, ele não disse que veio até agora. Até agora não disse que veio. São dois Foi nomes. absolvido hoje. São dois nomes. Foi absolvido do Grenal. Sim, não, mas ele não podia nem ter sido expulso. Ele é muito burro. E a gente Tinha cometeu a segunda cobertura, falta. E a gente tinha cobertura, com o Fux esse estava fazendo a cobertura e ele puxa a camisa do cara. E a gente está falando aqui de dois nomes
da convicção do técnico Kudê, né? E porque ele acredita nessa e ele quer impor isso, essa saída de bola, pelo menos na cabeça dele, qualificada com o toque do Fuchs, que ainda eu vi o toque ontem que ele deu, que ainda precisa. Gol. Não, tudo bem, houve erro, ok, nós sabemos disso, mas ele ainda precisa, né, de incorporar exatamente o entendimento que o técnico está passando para eles, aquilo que ele quer, que ele quer. E o Musto também é um jogador de confiança e de convicção do treinador. Então, enquanto os jogadores não entenderem, não captarem dentro de campo aquilo que o treinador quer, não vai acontecer coisa. O que acontece lá, Roque? Não, vamos ter que dar um tempo ao tempo. Se não vejamos até esse final de semana passado, no Grenal, o Inter e Ceará, 2 times invictos no Brasil, querido. Verdade. Agora continua o Ceará e o Inter perdeu o Grenal. E se não fosse isso, continuaria novamente invicto. E o Kudê é um técnico dos mais aclamados, em 80%, 90% de vencibilidade e tal. E agora, o que precisa? Continuidade, treinamento, capacitação. No Grenal, foi uma falha terrível de marcação. A falta do Musto, exatamente na cobertura atrás. O Edenilson, que tentou fazer uma linha de impedimento junto com o Rodinei, que não rolou. Claro que, no mínimo, não foi exatamente tratado ou treinado isso. E se o Diego Souza não faz, estava chegando por trás do Thiago Neves. O pessoal está comentando bastante aqui, já vou dar voz aqui aos nossos recados, dos nossos telespectadores de todas as partes do mundo. O pessoal, em geral, está falando o seguinte: cansaço e objetividade. Foi isso que faltou ao Inter ontem? Cansaço, claro que foi. Cansaço, sim. Claro que foi. Foi um fator que determinou a péssima ou a fraca atuação? Não, péssima é na tua palavra. Várias. A má atuação, pronto. Determinou o modo do Internacional jogar. Segurar o jogo, trazer um 0-0. Foi isso que ele fez. Jogou com inteligência. Porque o que eles fizeram? Jogaram um Grenal, 3 dias depois, estavam jogando com o Tolima lá. Quase um dia viajando para chegar lá também. Do aeroporto, de ônibus, 6 horas numa estrada de chão. Trecho sinuoso e tal. Tudo aqui, jogadores vomitaram, entendeu? Foi a altura, tudo influía um pouco, cada uma coisa um pouco. O jogador não é de ferro, ele sente. E aí o que aconteceu? Administrou, não tem que correr muito, entendeu? É importante essa colocação do Bernardino, porque senão vejamos, o Kudê pode ter jogado com regulamento embaixo do braço, claro, né, querido? Foi. Tá Como jogou no primeiro jogo. Exato. No primeiro jogo contra a Laú. Contra a Laú. Então, e a gente está falando de Libertadores, que é um campeonato totalmente diferente. Para não dizer que todo mundo xinga o Bernardoni. Boa noite, Flávio e bancada. Parabéns ao Bernardoni pelos ótimos comentários da Inter. César Lodeiro, concorda contigo. Viu? É inteligente ele, então. Ele viu que o jogo foi inteligente. E essa questão do resultado eu acho importante. Eu estava dando uma olhada aqui, porque às vezes também tem isso, né? Não ganha do Tolima, vai ganhar de quem? Né? Situações... O pessoal já comenta aqui que Tolima é pior que qualquer time do interior do Campeonato Gaúcho. Bom, só para lembrar... a última vez que... Aquele zagueiro, por exemplo, de 1,95 m, eu queria ele no meu time. Bom, né? Muito bom. Aqui o Negrão marca aquele em cima. Com o cabelo descolorido? Cabeceia. Não é o cabelo colorido. Não, e tinha jogadores jovens. O zagueirão. O zagueirão. Tem 1,95 m. Quase fez o gol no final. Entendeu? Então, aquele eu queria no meu time. E, de novo, se o Tolima é tão ruim, é pior que qualquer time do interior gaúcho, de novo, porque nunca tomou gol de brasileiro em casa. Enfrentou Grêmio, enfrentou Cruzeiro, enfrentou Corinthians. Atlético Paranaense também. Exatamente. Não é que nunca perdeu, nunca tomou gol. Derrubou todos. Então, assim, de novo, não estou com isso dizendo que é uma maravilha, não é. Mas algum mérito esse time tem. Não é de graça. O Inter não foi o primeiro brasileiro que chegou lá e não ganhou. Esse cabelo pintado, esse loirinho, esse cabelo... Descolorido. Descolorido. Ele é muito bom, rápido. Sim. Joga uma bola lá, dá um balão para frente, ele domina a bola no meio de 2 zagueiros do Internacional. Ele é muito bom.
Tem bons jogadores. E o jogo muito truncado na meia Sim. cancha. O Inter não tinha essas transposições de jogada porque não tinha um homem da bola, o articulador, que logo que entrou o D'Alessandro, isso mudou. Melhorou porque um pouco. Porque o D'Alessandro consegue olhar o jogo, fazer leitura e fazer com que os outros jogadores de meia apareçam para o jogo. Mas sabe que o D'Alessandro, para mim, é um exemplo exatamente da situação Ele que eu não deveria comento. ter começado jogando? Eu não sei se tinha condições também, seria o terceiro jogo seguido. Mas para mim, Mas pode ser substituído ele é um depois. exemplo dessa situação que eu coloco do time ainda estar se adaptando. O D'Alessandro é um jogador extremamente inteligente, acho que a técnica dele a gente não precisa nem discutir, Certo. mas ao mesmo tempo ele está colocado como um segundo atacante, e se a gente olhar o jogo, ele ainda tem o vício do meia. Ele Vem ainda buscar a bola. Ele Exatamente. nem joga como A atacante. antiga, né? Até mas mesmo é- o Codê mandando, ele não vai lá. Mas, ele fica mais exato, mas aqui. para mim ele é um exemplo disso que eu tô falando, não é só ele. O time do Inter, e talvez não seja de não assimilar o que o treinador falou, é aquela coisa, entendi, mas na hora no jogo, o D'Alessandro, por exemplo, vê não tá vindo, ele vai e busca a bola, e busca o jogo. Né? É difícil tu quebrar, imagina, o D'Alessandro jogou de meia há 20 anos. Né? Então não vai ser em 30 dias que ele vai... Bom, agora sou atacante, não recuo mais. Tá tudo resolvido. Eu gostei do Bosquilha. O Propôs. Bosquilha jogou foi um dos que muito salvaram bem. ontem. E vem crescendo o jogo a jogo. Né? Ele vem crescendo e chuta em gol. Quer dizer, ele não espera. O que faltou no Internacional é fazer... Chegar da intermediária para frente, bate em gol. Não tá difícil de entrar. Tem 5 em cima do Guerreiro. Bate ali, de gol. E sobre Daqui a essa, pouco uma sobre, bola o, entra. sobre o resultado, esse 0-0 e agora a decisão em casa na próxima quarta-feira, vamos acompanhar justamente a análise do técnico Eduardo Cudê. Pero bueno, sigo diciendo lo mismo, es un campo difícil, le ha costado a todos y vuelvo a decir, no hay que subestimar que es Copa Libertadores jugando de visitante. Así que bueno, tenemos la responsabilidad en casa y donde nos sentimos más cómodos, donde seguramente vamos a llegar recuperados a ese juego. Así todo, con todos los factores que estábamos hablando anteriormente, me parece que hemos terminado más enteros desde la parte física. Pero bueno, también tomar riesgo en demasía en un partido de visita, me parecía que el equipo se estaba comportando bien, sí nos faltaba finalizar, que lo hablamos durante el juego, el caso de la bola que le tapa el golero a Bocci, que habíamos hablado de eso y bueno, ahora definimos en casa, lo más importante es recuperarnos. Tenemos una semana, recuperarnos del viaje de vuelta, que es duro, y nos tenemos que recuperar nosotros y ustedes también, seguramente, de lo que es el viaje de vuelta, ¿no? Tá aí a análise do técnico Eduardo Cudê, ainda pegando o gancho dele, já vou passar de volta para o pessoal. Obrigado por todas as manifestações. Siga mandando seu recado, sua mensagem, daqui a pouco a gente vai dar a voz a vocês. E sobre se houve alguma evolução, mesmo com esse resultado de 0-0, o Cudê fala. Nosotros queremos ver el mejor Inter hoy, no va a ser el mejor Inter. Ahora, seguramente que ha mejorado muchas cosas. Aquí a veces siento que se resalta, faltó profundidad, faltó esto, y no se resalta que ha habido un cambio importante en el equipo desde lo posicional, creo yo, ¿no es cierto? Hoy, con errores, con virtudes, creo que Inter sigue jugando en campo rival, intenta jugar siempre en campo rival, sin importar el rival ni el campo donde jugamos, ¿no es cierto? Sostiene una pose de bola más importante que los rivales. Lo hicimos el fin de semana, lo hicimos hoy. Hemos rematado más a la golería que el rival. Ahora que la exigencia personal nos lleva a querer mucho más, seguramente. Pero veo resaltar las cosas que faltan y no las que hemos ganado, ¿no es cierto? Y me parece que hay que resaltar que también esa presencia que quieren ustedes quizás en la finalización es lo que yo también estoy requiriendo y es lo que he pedido. Por si ustedes no saben, Inter quiere ser protagonista y es de los pocos equipos que quiere ser protagonista que no ha comprado un jugador.
porque sus finanzas así lo dicen y porque hemos ido a buscar grandes jugadores para ponerlo en su mejor nivel. Y eso va a llevar trabajo. No tengo duda que vamos a ser protagonistas. Aí está, o Eduardo Cudê. Não fique bravo conosco, daqui a pouco a gente vai falar sobre Grêmio e Caxias, a decisão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. O Inter será protagonista? Perguntam os senhores aí, como disse o Eduardo Cudê. Sim, eu acredito na convicção do treinador, porque ele consegue causar todo esse espanto na imprensa, nós, formadores de opinião, e toda a torcida do Internacional. Às vezes ficamos assim receosos nesse sentido do time não comprovar. Nós temos às vezes o imediatismo à frente, né? Não, estamos errados. A gente tem que esperar um pouquinho mais, dar tempo ao tempo, como falou o Bernardoni. Tem que deixar o treinador implantar aquilo que ele entende como estratégia de ganho de cada jogo que passa, e ele jogou com o regulamento ontem, não tem nenhuma dúvida disso, para jogar em casa, sim, com a torcida, com o apoio da torcida em casa, um time propositivo, e ganhar do Tolima, como eu acredito que deva ser. E sim, o Inter pode ser sim protagonista, tem elenco para isso, tem um treinador para isso, que é de confiança da direção e dos homens do futebol. Então nós temos que acreditar nisso, né? E deixar que o homem trabalhe, deixa o cara trabalhar. Vamos ver o que acontece, né? Implantar as suas ideias, suas estratégias, e o resultado vem. Teve uma derrota e aí parece que caiu a casa. Não, querido, não é assim. Vamos analisar bem, ver o que aconteceu. O Inter perdeu o gol no Grenal e pecou no final. Detalhe, circunstancial, o futebol é isso. É circunstância, não foi bem. Ontem não jogou bem, mas o resultado... Exatamente, ou seja, um pecado. 46. Detalhe. Bom, tomou o gol. E tem um participante nosso que diz também que, para nos ensinar, obrigado pelo carinho da tua audiência, dizendo Quem que... É o Jesus Lopes dos Santos. Ele comenta que fala para os comentaristas aí, Flávio, que o Tolima, quando não perdeu para os outros times brasileiros, era um timaço. Mas, querido, a gente fala em estatísticas e fala em resultados. Ele derrubou o Atlético Paranaense, derrubou o Corinthians, derrubou o Cruzeiro. O Atlético, e não derrubou o Inter e não vai derrubar o Inter, porque aqui em casa é mais forte. Né? Não, mas aproveitar, a gente agradece, claro, a audiência, a participação do Jesus. Mas, Jesus, Tolima não era um bom time quando ganhou do Corinthians também, quando não tomou gol do Grêmio, do Cruzeiro. Nunca foi força. Nunca foi. Da primeira linha do futebol campeão, colombiano. Exato. E também não caiu tanto agora. O Tolima é daquele tamanho. E lá Ele impõe é dificuldade. Lá impõe dificuldade. Não estou dizendo que o Inter é uma máquina e não conseguiu vencer um grande time, não. Mas o Inter está em construção. Já aproveito para responder a tua pergunta. O Inter vai ser protagonista, como o Cudê disse? Não sei. É muito cedo. Agora, se começar a detonar o trabalho agora, se começar a pensar que ninguém presta, se daqui a pouco querer trocar o treinador, aí a gente pode afirmar. Não vai ser. Não tem como. Quem está falando isso aí é a crônica azul. É o que eu estou dizendo. Tem bastante azul na crônica? Bota bastante. Aqui, ó. Então, eles querem desmoralizar porque eles têm medo. Sabem que o cara é um bom treinador, vai fazer um belo trabalho, o Inter vai incomodar, vai disputar o Brasileiro, vai disputar essa Libertadores, vai disputar a Copa Brasil, entendeu? Então, aqui, ó, os caras... E tem outra, o Tolima só não tomou golo lá. Ele tirou do campeonato da Libertadores o Corinthians, tirou o Atlético Mineiro, tirou o Atlético Paranaense, se eu não me engano também, tirou ganhando aqui no Brasil, não foi lá no campo dele só. Lá não tomou golo e aqui ele fez. E ganhou o lugar dele no lugar desse time. E que o Corinthians é melhor que ele? O Atlético Mineiro é melhor? E perderam para eles. Então não fica querendo desmoralizar, dizendo que o Tolima é ruim e tudo, que não é. É um time que está classificado para a Libertadores e está jogando o joguinho dele, entendeu? Mas aqui, acredita que vai oferecer resistência aqui na volta? Quarta-feira, tu acha que eles vão incomodar? Eu acho que vão. Acho que vão. Não vai ser fácil, não. Porque eles marcam muito bem, correm bastante, são fortes. São fortes. Eles ganharam quase 90% da bola aérea, eles que cabecearam. 90%. O Internacional não saía do chão.
Por isso que eu digo que estavam cansados, estavam tudo, e administraram o resultado. Só não vê quem não quer. Só os gremistas que Mas esse ponto eu acho bem importante também. O Inter tem que saber que não vai ser fácil em Porto Alegre. De novo, para usar os exemplos passados, o Corinthians saiu com 0-0 de lá. O Corinthians foi perder em São Paulo. O Internacional tem que saber. Tem todas as condições de sair classificado, de jogar a fase de grupos e aí sim começar o ano do Colorado. Mas não vai ser fácil. Tem que entender que tem que respeitar esse time. Eles têm muita velocidade, o contra-ataque deles é forte. Se o Internacional for achando que é barbada, aí a coisa pode ficar ruim. Mas ninguém está achando que é barbada. Só quem está achando barbada é tu, por exemplo, e os gremistas, todos, né? Mas eu não disse que é barbada. Estão achando que é barbada, mas não é barbada. Quem está botando na cabeça da população é a área azul. A área azul é que está dizendo isso, que é para quê? Para tentar desmoralizar o time, entendeu? Tomar os cuidados suficientes para que não sofra contra-ataque, para que a defesa esteja alerta e esperto nas bolas aéreas e conseguir encaixar essa bola do meio da meia cancha para diante e conseguir achar o Guerreiro em condições boas. Porque ele recebendo essa O pessoal penúltima disse que bola... foi um futebol burocrático ontem. Né? Foi, exatamente, foi isso aí. Tem razão. Quando ele recebe essa penúltima bola em condições, querido, aí é só ir para o abraço. No momento que entrar a primeira bola, vai tranquilo. Agora, tem que respeitar dentro de campo, né, e cuidar dos contra-ataques e as bolas aéreas. No mais, o Inter é franco favorito dentro do Beira-Rio na sua torcida, não tem dúvida disso. Muito bem, o nosso Dois Toques aqui pela RDC TV, Casa dos Pneus, Visiótica e Senai também conosco no programa desta quinta-feira. A gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala mais sobre o Internacional, dando voz aos nossos telespectadores e vamos enfocar também a decisão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Não sai daí, já já a gente volta. Muito bem, estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quinta-feira, analisando aí o empate do Internacional. Em seguida vamos também projetar o jogo do Grêmio contra o Caxias, o nosso Dois Toques para Baidolbe, também conosco no programa Village e ainda Martelinho de Ouro neste segundo bloco do nosso programa. Para nossa alegria aqui, Reuben de Souza, lá de Minas Gerais, obrigado nos acompanhando. Gustavo Paludo, Passo Fundo é Inter, fora Musto, disse ele aqui. O Dani Digo, baita programa, também nos acompanhando aqui. O Júlio César, Maurício Bortolotto, mais um dizendo fora Musto. O velho surtou de vez, diz Humberto Claudino. Será que é pro Bernardoni esse recado aí? Não sei, ele não nomeou aqui, né? O que mais? Aqui tínhamos também um recado lá de Pernambuco. Daqui a pouco eu recupero aqui, que são muitas mensagens. Torcedor do Santa Cruz de Recife, daqui a pouco eu destaco aqui. Que mais aqui? Felipe Hermes. Eles querem falar do Grêmio que está sem dívidas e ainda deve pelas compras de jogadores que não pagaram outros times. É ainda o caso aí do Cuesta, o Independiente acionando mais uma vez a FIFA, tentando cobrar o Internacional. O Abel Duarte, o Inter é um time de tão ruim, engana até o adversário. Pelo amor de Deus, esse técnico é um desastre, o quadrado em campo que ele usou ontem. Outros recados aqui também, José Rivaldo, achei aqui, ó. RDC, o melhor canal para você, torcedor. Ele que acompanha o futebol pernambucano e torce pelo Santa Cruz. Estou na cidade de Bezerros, lá em Pernambuco, cidade do interior, lá mais próxima da capital Recife. Daqui a pouco mais recados aqui no na nossa live do programa Dois Toques. E, entre outras informações ainda envolvendo o Internacional, já falamos aí, o Musto foi absolvido pela sua expulsão no Clássico Grenal. E vamos falar também aí a respeito de Grêmio e Caxias, que decidem o primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Seu Giovanni, começo aqui por você. O que se pode esperar dessa partida, do esquema com 3 volantes, Jeromel volta, enfim, esse mistério do Renato para a partida contra o Caxias lá no Estádio Centenário? Eu acho que, de novo, né, o Grêmio é favorito, embora esse favoritismo no começo do campeonato não se confirmou na arena. Não se viu no primeiro jogo. Exatamente.
Mas, novamente, o Grêmio é favorito. Esse esquema com 3 volantes, eu ainda tenho dúvidas se é o esquema que o Renato vai usar na final. Me parece que é um esquema bastante circunstancial para o Grenal, né? Para o Inter, que tem um meio-campo bastante povoado. Então, foi uma forma do Renato também tentar ganhar esse meio-campo. Mas, assim, o Grêmio é amplo favorito. Né? Acho que isso aí não se discute. Da mesma forma que era no começo do campeonato e que era contra o Aimoré. Então, assim, se não tiver focado, o Caxias é o melhor time do interior, né? Fazendo um trabalho extraordinário, foi garfiado vergonhosamente na Copa do Brasil. Então, mesmo o Grêmio sendo favorito, é importante ter cuidado. É verdade. Hugo, Caxias pode surpreender o Grêmio de novo? Caxias é a terceira força do futebol gaúcho hoje? Pode, sem dúvida, concordo. Pode surpreender, sim. E tem a iniciar pelo goleiro, Marcelo Pitol, que está numa excelente fase, tem feito excelentes historicamente defesas. A gente sabe, o Bernardo também apitou inúmeros jogos, que os times do interior contra a dupla Grenal fazem Copa do Mundo. Crescem muito nesse sentido. E jogando em casa, o Caxias tem esse aditivo, essa força com a torcida. Embora o Caxias tenha aumentado a carga de ingressos para a torcida do Grêmio no domingo, no sábado. Aí entra uma questão de geração de receita. Porque precisa de recursos. Precisa de recursos e, infelizmente, os clubes estão ainda buscando o seu caixa, fazer o caixa, porque é interessante tu ter grifes de Inter e Grêmio jogando os campeonatos gaúchos e outros tantos, Copa do Brasil, enfim, com adversários de menos expressão, os caras aproveitam e colocam o ingresso lá em cima e tem que fazer um caixinha ali e tal. Mas o Caxias pode surpreender sim o Grêmio, pena que perdeu o lateral, o goleador, né, que faz gol de falta e tal, que é do Grêmio, então ele perde um adendo importante. Mas tem o Tiliga que vem entrando bem nos jogos, foi marcando os gols. Ex-Grêmio inclusive também. Fez gol no Grêmio, né, na arena. Tem o Ivan, que é um exímio batedor de falta. Então são posições estratégicas. O Grêmio, evidentemente, que é um favorito direto, nós sabemos disso. E o futebol apresenta isso. Mas o futebol é nas 4 linhas, não é jogo jogado. Tem que respeitar o Caxias e vai ser difícil para o Grêmio, não vai ser fácil, não. E se me permite, mandar um abraço para o pessoal que está na Austrália nos Pode assistindo mandar, aqui. deve. Eu só pegar o nome aqui, são filhos do nosso Roberto Sosnovos, que está a família dele, o Milo e a esposa Silva, que estão na Austrália nos assistindo. Obrigado pelo carinho aí nas ondas dessa nossa plataforma digital especial. Também o Matheus. RDC atravessando o mundo nas plataformas digitais. O Matheus lá deve ser já Interligado. Sexta-feira, né? Provavelmente tem. Deve ser manhã de sexta lá, né? Tem um gap aí. E também o Maurício, lá do Internacional, o secretário-geral, está sempre na escuta, sempre possível participa conosco, né? Que é a grande figura. Um abraço especial e a todos os familiares que estão curtindo conosco esse momento especial. Porque é bacana a gente estar aqui discutindo, batendo uma bolinha no papo, né, Bernardo? Jogo jogado ou não, Bernardoni, Grêmio e Caxias? Eu acho que é. Acho que é jogo jogado. Não te apresentou, o Caxias até o momento não te deixou nenhuma boa impressão? O jogo do Caxias com o Ipiranga, olha aqui, fez o gol também no último minuto do jogo, quase também o Ipiranga perdeu várias chances. Eu acho que é jogo jogado, porque o Grêmio é um time que vem jogando junto já há 3, 4 anos, entendeu? É o mesmo treinador, mesmo sendo um treinador que quando perde atira a culpa para o jogador, quando ganha é ele que ganha, entendeu? Mas eu acho que está jogado. Final do campeonato vai ser o Grêmio com o que ganhar o segundo turno. Tem que ser o Internacional, no caso, então. Não, Temos Grenal lá adiante. não sei, eu não sou mãe de Ná. Tem todo o turno. Tem todo o turno pela frente. Ou vai ser outro do interior? Não, periga não ter outro Grenal. Pode não. Pode um dos dois nem classificar. O Grêmio classificou 1 ponto na frente do Esportivo. Escapou ali, entendeu? Não pode acontecer no segundo turno? Pode. Não vê nenhuma surpresa, então. Ainda mais que vão se cuidar, porque vão estar jogando na Libertadores. Vão jogar com o B, lá, com os reservas. Mas o Bernardoni de Ná não vai arriscar um palpite. Vai esperar rolar o segundo turno. Não, vou torcer para o Inter, é claro. Mas que não sei se vai ganhar o turno ou não. Porque o mais importante é a Libertadores. Né? Vamos ver o que o Cortez fala sobre o adversário de sábado. Acho que mudou, acho que a nossa postura mudou.
Nós corrigimos os erros que nós cometemos na estreia contra o Caxias e sabemos que para a gente poder igualar o nosso adversário, nós temos que ter cada vez mais vontade e colocar o nosso ritmo de jogo. O Renato conversou, o Renato passou para a gente, mostrou que nós não podemos mais cometer mais erro nessa reta final. Então está todo mundo focado, todo mundo determinado, sabemos da qualidade da equipe da Caxias, não foi à toa que chegou na final. Tem todo o nosso respeito, a nossa admiração. E agora nós estamos trabalhando forte para ir para lá fazer um grande jogo. Os treinadores têm essa coisa de jogador de confiança. E o Cortez tem isso aí com o Grêmio. Ele é identificado com o clube. É um jogador que vistoso, que dá o sangue ali, tá sempre naquele clima que o Renato gosta. Eu gosto dele. Eu acho Agora a imprensa está fazendo pressão para botar o guri. O Caio. Henrique. Estava aqui na seleção. A imprensa gremista. Se eu sou treinador, eu não tiro ele do time. Acho ele um bom lateral, ele vai na linha de fundo, é brigador, entendeu? É esse estilo que o Renato gosta, né? Dessa pegada forte de incorporar com o time, tá ligado 100% no jogo e tal. E veste a camisa, esse é o clima. Eu acredito. Foram 2 jogos que deu apagão, né, Giovanni? A estreia contra o Caxias em São Paulo. Justamente contra o Aimoré, quando o Caio Henrique estava voltando, ele teve um jogo bem ruim. Eu Mas acredito... Desculpe, não foi só ele. Não foi. Não, Aqui, ó, o Michael também fez os 11 não horrível, jogaram nada. É verdade, mas o Cortez... Falando do Aimoré? Não vamos Contra o botar. Aimoré? Isso. Sim. Contra o Aimoré e contra o Caxias Caxias. também. Mas o Aqui, ó, não vamos botar a culpa só no lateral. Não é a culpa dele, mas é que me chama a atenção porque o Cortez, ele é o jogador mais regular do Grêmio. É difícil ver o Cortez fazer uma partida abaixo. Ele pode não ser espetacular, não é. Até acho que o melhor Caio Henrique é melhor que o melhor Cortez, mas o Cortez, ele dificilmente vai oscilar tanto para cima quanto para baixo. O Caio Henrique, até por segurança, ele ainda oscila, né? Partidas como a que o Cortez fez com o Aimoré, se a gente pegar o Cortez está uns 3 anos no Grêmio, a gente não vai achar 5 que dá para dizer, foi muito mal. Ele costuma sempre manter um padrão. Ele tem uma média, Ele mantém uma média. E será, senhores, que o Jeromel vai estar apto para retornar nesse jogo de sábado? Mas eu acho que é uma temeridade botar ele. Eu acho. Tem jogos importantes agora da Libertadores. Dá um azar de que ele não está bem curado lá. Já não tem o Kahneman? Se voltar a perder ele também. E o departamento de repente perde ele para Libertadores. E o departamento correr médico, esse risco. tanto do Inter quanto do Grêmio, não estão lá essas grandes coisas. Me desculpem, senhores, mas não estão lá grandes coisas do departamento médico, tanto de Inter e de Grêmio. Se não, vejamos, o Rodrigo Dourado não se tem mandaram notícia. embora o ano passado, as duas equipes médicas do Grêmio foi mandado embora. Esse menino se operou recentemente, teve um problema de lesão e não sei se não foi bem orientado e tal, andou jogando bola que não devia e tal, mas está retornando agora já com trabalho físico e também de bola. O Jeromel, o Kahneman, os jogadores do Grêmio jogavam muito tempo machucados, com dores. Não, está errado isso. A gente está errado, tem que avaliar o jogador, precisa 100% do corpo, tem que estar 100% algodão, que nem eu digo sempre, tem que estar em performance em alto nível, porque senão não vai dar conta do recado. E o Jeromel, é complicado ele voltar nesse jogo forte, contra o Caxias, na casa do Caxias, pesado. sem ritmo de jogo. Pesado, né? Pesado, exatamente, sem ritmo de jogo. Daqui a pouco cai uma chuvinha, um troço, o jogo fica mais truncado ainda aí. Arrisca então isso é um detalhe importante. E o Caxias vai jogar a vida dele. Claro, a vida dele, exatamente. E vai atropelar. Quer dizer, então corre risco. Corre risco de repente, se levar um... Olha que legal aqui, ó. Gilmar Paz, Cruz Alta. Aqui é Inter. Obrigado, Cruz Alta, nos acompanhando. O Anderson Schmitz está lá em Itapuilândia, cidade que fica a oeste do Paraná. Muito obrigado na audiência Dali Grêmio. O que mais aqui? O Gerson Pereira Duarte. Bernardoni é nosso herói. Os ídolos estão aí hoje. Não é só a gente para dar pau, para agradecer também. Eu digo o que eu sinto e o que eu vejo que é... Porque eu estou dentro do futebol há muitos anos. Eu apitei durante 20 anos dentro do campo. E estou mais 30, 40 fora do campo. Quer dizer, alguma coisa eu conheço. Então, aqui, ó, e eu digo aquilo que eu sinto.
Todo mundo sabia quando eu era árbitro que eu era colorado, porque eu sou atleta laureado pelo basquete no Internacional. Apitei vários Grenais, todo mundo sabendo que eu era colorado. E não tive problema, apitei 20 anos. Mas sempre na categoria, tranquilo, Eu profissional. nunca tive grandes problemas. Sempre na qualidade. Isso aí. Saindo. Cometi os meus Saindo de erros. cabeça em pé, Cometi os meus erros igual a qualquer outro árbitro. Agora tem uns que erram que não se admite. Não que ele seja mal intencionado. Não, é que ele é ruim mesmo. É medroso, não tem medo de tomar atitude. Agora com o VAR, então, tiraram tudo para o VAR. Se encagaçaram e aí perderam a moral, perderam a autoridade dentro do campo. Quem manda é o VAR. E falar Depois do intervalo, teremos já VAR. vamos fazer um intervalo agora, Teremos depois VAR vamos lá falar sábado. nesse assunto aí. Vamos para o nosso intervalo, lembrando aqui o nosso 2 toques para Banrisul, Gimo e Ferragem Lampião. Vou repetir, continue conosco. Já já a gente volta com mais 2 toques aqui pela RDC TV. De volta para o nosso último bloco, nosso último segmento desta quinta-feira do nosso programa 2 Toques para Aspecir, Cienza e Senai. Já falamos bastante sobre o empate no Internacional, falamos também de Grêmio e Caxias, mas um outro assunto importante em seguida a gente vai colocar aqui na mesa. Interessante aqui, Campeonato Acreano, o pessoal até riu fora do ar aqui, como diz o Darcy Filho, o que acontece nos bastidores a gente passa também. Jogo entre Galvez e Humaitá, 2-0 no Campeonato Acreano. E o Cruzeiro, com a sua reformulação toda, perdeu para o Tombense, 2-0, terminou lá pelo Campeonato Mineiro. Que coisa, hein? Mas nós falamos antes do intervalo sobre arbitragem, sobre VAR. Voaden foi o vencedor do sorteio hoje à tarde lá na Federação Gaúcha de Futebol, então Leandro Voaden vai para o clássico, clássico que a gente esperava, né? Mas vai para a decisão Grêmio e Caxias. Segurança de uma boa arbitragem, de um jogo tranquilo, senhor Bernardoni? Leandro Voaden no apito? Dá um veterano, acostumado a apitar grandes jogos, esse jogo aí tem que tirar de letra. Pode cometer erro também, né? Ninguém é infalível. De repente, porque na arbitragem tem disso. Tem dia que dá tudo errado. Mas o VAR pode ajudar ou prejudicar nesse caso? Pode prejudicar. Não viu ontem, Flamengo lá? Sim, foi garfado lá. O cara saiu do campo dele, o VAR chamou, mostraram que estava no campo dele e anularam o gol. Quer dizer, então o VAR esse veio para ajudar, mas está mais atrapalhando do que ajudando. Então, espero que ele faça uma boa arbitragem, entendeu? Que saia bem, que isso aí é bom para o futebol, entendeu? E não seja que nem aquele que apitou ontem o jogo do Inter com o Tolina, caseiro. Tu não gostaste? Não gostei, Não foi ele bem o atropelou. árbitro ontem? O cara atropelou. Ele só foi dar um cartão para o Tolima aos Tolima. 35 do segundo tempo, porque o cara fez 3 faltas seguidas lá na lateral. Deu uma, deu 2, deu 3, aí ele foi obrigado a dar o cartão. O zagueirão, esse de 1,95 m, atropelou o Guerreiro 10 vezes durante o jogo. Não deu cartão no cara, quer dizer, é caseiro, entendeu? E o Voaden, Hugo, o que tu acha? Uma boa, não? É um belo árbitro, espero que tenha sorte e juízo, nós sabemos que tem, né? E já temos a informação se vai ter VAR? Tem. Tem VAR, né? Tem o pessoal de Goiás e de Minas vai estar trabalhando no VAR. Isso facilita, o entendimento. Se falarem falar a mesma linguagem, ok, tudo certo. E vamos embora, é um jogo, em princípio, tranquilo, mas sabe como é, né? Futebol é circunstancial. Tem que cuidar, tem que tomar cuidado. O pior é que esses caras que vão pro VAR lá são um árbitro de segunda categoria. Entendeu? Tem o cara da FIFA apitando e um que apita a segunda divisão lá em cima, com ar-condicionado e tudo, e ainda faz as porcarias deles ainda. E o Voaden, Giovanni? Levam 6, 7 minutos para decidir um lance. Estraga o jogo, né? Que no primeiro lance já o cara vê que está resolvido. Uma boa indicação.
ele venceu o Daniel Bins no sorteio. Sim, Voaden acho que não é novidade pro torcedor. Lembrando que o gaúcho, Daronco não está, porque está voltando lá da Sul-Americana do Brasil, Daniel Bins da Libertadores Sub-20. É um espetáculo, né? Ele gosta de estouro, é uma máscara. Complemente rapidinho que a gente já está estourando aí. Treinador, árbitro experiente, né? Como os colegas já falaram. Não é um árbitro para se assustar com a decisão. Deixa o jogo correr. Acho que a gente vai ter um jogo que tende a ser forte, né? Esperamos aí que faça uma boa arbitragem. Eu não vejo ressalvas ao Voaden. Muito bem. Estamos chegando ao final. Felizmente o tempo passou rápido, debatemos muita coisa e falamos da dupla Grenal, enfim, todos os assuntos variados. Agradecendo a sua atenção, o seu carinho, a sua audiência, muitas mensagens, não pude dar atenção a todos, mas mande, continue interagindo com a RDC TV. Barranco e Kia Sam Motors também conosco no nosso Dois Toques. Agradecendo ao Bernardoni, ao nosso Hugo Larroque e também ao Giovanni Oliveira, que participaram conosco aqui no programa de hoje. Voltamos amanhã, também a partir das 9h15 até as 10h15, com mais Dois Toques. Valeu, boa noite a todos e lembre-se, na madrugada tem a reprise do nosso programa. Boa noite, tchau, até a próxima. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.